Aí, pronto, já deu, já deu, já deu. De novo ela vai falar aquela mesma coisinha de... Sinceramente, eu acho que essa roleta, ela tá com defeito. Ela tá aí viciada. Bom, sejam bem-vindos ao Quatro em Pauta no ar, Quatro em Pauta no ar. Hoje temos aqui eu, Ju Ferreira, Jaques Greenberg e Irineu Toledo. Esse quarteto que vai falar com vocês hoje, o tema predominante será vendas e recebemos pessoas que são especialistas nisso. Ju Ferreira, seja bem-vindo ao Quatro em Pauta. Obrigada, muito obrigada a você que está nos assistindo. Hoje o Quatro em Pauta especial, hein, gente? Muito bom. Temos também aqui Jaques Greenberg, que é um dos principais palestrantes da área de vendas do Brasil. Muito obrigado por ter vindo, Jaques. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você que está nos assistindo. Muito bom. E meu velho amigo Irineu Toledo, a voz do rádio. Irineu, você tem tudo uma vez. Eu sou muito mais que esse corpinho bonito, tá? Jaques Greenberg é sempre legal, né? Sempre essa renovação de gente falando aqui, a gente se conhece. Eu acompanho o Jaques há muito tempo. Tenho certeza que ele vai enriquecer muito essa conversa hoje com seus insights, esse seu jeito de olhar para o ambiente hoje de vendas e com tantos canais, com tantos jeitos, tantos questionamentos. Eu sei que todo mundo está preocupado com isso, é com varejo, é com B2B, B2C, não sei o que, entendeu? Eu quero aprender muito com o Jaques hoje. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco. Volta aqui ao Quatro em Pauta, primeiro bloco aqui, concordo e discordo. Já enquanto a vinhetinha rolava, essa pessoa aqui já começou a dar dicas para o nosso editor para colocar erros de gravação aí. Né? Erros de gravação, a pessoa soltou a roletinha. Estou falando que ele está com uma combinação com essa roletinha. Estou falando aqui que tem erro nessa roletinha. Muito bom, vamos para o nosso Concordo e Discordo, onde um fala e os outros três podem concordar, podem discordar, podem se manifestar através da tela. Você que está pela primeira vez aqui no nosso Quatro em Pauta, aproveite, participe com a gente pelo chat. Se você estiver vendo esse programa na estreia, tem um chat aqui embaixo que você pode participar. Se você estiver assistindo posteriormente, você pode deixar seus comentários aqui no YouTube. Mas o mais legal de tudo isso, o mais importante é você indicar o Quatro em Pauta para os seus amigos, para os seus colegas, como diz a Ju aqui, como que resolve muita treta, né? Sim ou não, Ju? É isso. Muito legal das indiretinhas aqui, Quatro em Pauta também aqui. Resolver treta sem entrar no atrito. Isso aí. Vamos começar aqui. A primeira pergunta, a pergunta de hoje é a seguinte: as vendas online vão substituir a figura do representante comercial? Essa foi uma pergunta que eu ouvi muito ao longo desse semestre passado, aqui desse ano passado, quando eu comecei a trabalhar diretamente com essa categoria dos representantes comerciais. A grande dúvida é: seremos substituídos? Então, eu gosto sempre de começar esse primeiro bloco aqui com o especialista que a gente convida, né? O Jaques, hoje vocês perceberam que o Kleber não está presente, o Kleber está sem conexão hoje pela manhã, e em função disso aí, o Jaques vai fazer as vezes do especialista em vendas, né, Jaques? Me diz uma coisa, me conta uma coisa: você acredita que o representante comercial será substituído pelas máquinas? Vamos lá, Aguinaldo. É um tema muito legal, porque é polêmico, né? E tudo que é polêmico é legal falar, né? Assuntos polêmicos. E eu gosto de fazer uma analogia, antes de começarmos, que é a antiga locadora de VHS, né? Blockbuster, aquelas locadoras de vídeos, veio a Netflix, né? E elas ficaram para trás, tiveram até a oportunidade de comprar a Netflix e não quiseram. Então elas não se atualizaram. Quando você me pergunta se as vendas online vão substituir os representantes comerciais,
Eu falo que o exemplo é muito parecido com a Blockbuster e Netflix, ou a Kodak e hoje o celular que tira foto, né? O que eu coloco é que o representante comercial, a forma de vender, o papel do representante pode mudar. E é preciso entender essas mudanças para que ele possa se atualizar. O que não pode é ficar para trás querendo vender da mesma forma como ele sempre vendeu. Ele precisa entender o novo mercado, os novos clientes. Ele vai se tornar um consultor e o cliente pode comprar da empresa dele online, por exemplo, né? Ou fazer a recorrência da compra online, onde ele tem o link dele como filiado e ele continua ganhando, oferecendo benefícios em um bom atendimento. Em resumo, o representante comercial se torna uma pessoa de relacionamento das empresas. É aquele que vai pegar na mão do cliente e vai cuidar do cliente. É como uma mãe que precisa que seus filhos façam a lição de casa, né? Então, é assim que eu vejo o papel do representante. Vai levar soluções, entender o problema do cliente e levar a solução personalizada para ele. E o cliente vai optar se compra com ele ou se compra online da empresa dele, usando o link dele de filiado, onde que dali vem as suas comissões. Então, eu acho que é tudo uma questão de acompanhar as mudanças com foco no relacionamento e nas necessidades do cliente. Muito bom, muito bom. O botão do Irineu travou, Irineu. Consegue acionar aí? Isso, ele concordou também. Então, ó, pode printar essa tela, Jacques, põe num quadro e guarda, porque aqui é muito difícil conseguir 3 concordos, viu? Geralmente sempre tem um cara do contra aqui. Tá bom. Mas eu vou... Ô, Jacques, agora, olha só, nós 3 concordamos com você. Nós vamos zerar as telas, todo mundo zerando. E agora eu te pergunto, quem que você quer que fale logo na sua sequência aí, Jacques? Quem que eu quero que fale? Quem vai na sua sequência aí? Que pode ser que tenha alguém aí que... Olha, eu acho que pode ser a Ju, né? Que está aqui em cima, né? Claro. Pode ser a Ju, falou que é como uma mãe que vai ter que fazer os filhos fazerem a lição de casa. É aqui, tá comigo. Já vem em dobro, né? Com gêmeos, né, Ju? Então, a experiência é em dobro. É isso. Olha só, com relação à pergunta, eu acho que eu gostaria de separar 2 coisas. Assim. Eu acho que vendas online irão substituir vendas presenciais. Isso é um fato. E acho que são 2 perguntas separadas para mim. Porque eu acho que assim, tem muita coisa que não era possível ser vendida online e que hoje em dia as pessoas querem comprar online, que elas querem elas mesmas irem descobrindo as funcionalidades, as questões, etc. Então, eu tenho visto muito, então, até coisas que a gente fala assim, ó, serviços, plano de saúde, escola de inglês, às vezes a pessoa quer entrar lá e saber tudo que tem e ela mesma passar seu cartão e comprar. Então, acho que sim, vendas online irão substituir em alguma medida e alguns tipos de vendas presenciais. Porém, o representante dessas empresas, que hoje é um representante comercial que liga lá para falar, oi, você quer comprar da empresa telefônica XPTO, você quer fazer o curso de inglês XPTO, ele vai passar a ter uma função diferente. Então, eu acho que, em uma enorme medida, o representante comercial não será substituído. E aí, sim, eu super concordei com o Jacques. Mas o que eu acho é que as pessoas têm que entender que, sim, a tecnologia, ela está vindo e ela está... tem várias funções que ela não fazia antes e que hoje ela pode fazer. Inclusive com inteligência artificial, então você pega lá chatbots, que a pessoa consegue colocar uma pergunta e a própria inteligência artificial, a própria máquina responde, e ela consegue sozinha fazer esse autoatendimento e fazer todo o processo de compra sozinha. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender e se preparar para essas novas funções, que são funções mais consultivas, que são funções mais de qualidade da venda, que são funções mais de entendimento, né, e suporte para o comprador, para ele saber o que ele está comprando, para ele comprar da melhor forma, para ele comprar mais, para ele comprar bem, enfim, acho que é isso. Parei de falar, porque eu recebi 3 concordes, a gente tem aqui, eu tenho essa prática aqui, eu e o Kleber. 3 concordes e parei de falar. Muito bom, muito
Muito bom. 3 concordo para a Ju aí. Quem fala agora, Ju? Quer Fala passar? você. Pode falar, eu já te passo a bola, vai lá. Passa para mim? Então vamos lá. Muito bom. Veja, é uma pergunta recorrente essa, e eu acredito que sim, parte dos representantes comerciais serão substituídos pelas vendas online. O representante comercial, ele na maioria das vezes não é um funcionário da empresa, né? Ele é um representante, ele é um autônomo que vai até o cliente para representar sua representada. E muitas representadas entenderam que podem fazer isso através de links, simplesmente de links. Então, quem é que será o representante comercial substituído pelo robô? Aquele que já age como robô. É o tirador de pedido. É aquele sujeito que já vai para a empresa simplesmente para dar um tique lá, para apresentar seu catálogo de produto, e vira para o cliente e fala: qual desses aqui que você quer comprar? E cruza os braços. Esse cara será imediatamente, se é que já não foi, substituído pelo robô, porque ele já age como robô. Agora, aquele representante comercial que cumpre realmente sua função, que é de facilitar a compra do cliente, porque ele entende que o cliente precisa daquele produto, na maioria das vezes até como insumo. O cliente precisa daquele produto como insumo. E que tem ele e tem uma outra empresa concorrente, ele vai lá para facilitar o cliente a escolher o produto dele, porque ele vai expor todas as características do produto e mostrar como que isso se encaixa na necessidade da dor do cliente. Esse cara ele vai permanecer, mas aí sim, como o Jacques falou, vai permanecer de uma outra maneira, não mais necessariamente gastando sola de sapato, que é um chavão deles, e sim indo virtualmente, na maioria das vezes, até o cliente, podendo eventualmente ir presencial também para poder fazer um social, mas cada vez mais se adaptando à tecnologia. Essa é a minha visão aí. Ganhei 3 concordes, está muito 4 em pauta do amor hoje. Cadê as tretas? Eu quero saber cadê as tretas, tá? Vamos fechar esse negócio aí, vamos zerar as telas. Eu vou passar a palavra para o Irineu falar. Vamos deixar o Irineu falar em alguma coisa bem polêmica para a gente discordar, né? Vamos ver. Não, eu sou do diálogo de paz, da conciliação, nunca falo coisas polêmicas, eu quero união, não quero saber de divisão. Até com tantos craques falando sobre esse assunto, eu não tenho muito, né, o que divergir. Mas dentro desse ambiente de transição, como diz o Jacques, qual é o lugar desse novo profissional? É isso que tem que ter. Vai ter a mudança. Elas vão ocorrer ao mesmo tempo. Está descartado o representante? Não. Ao contrário, eu entendo que a gente tem que ressignificar os papéis, porque o ambiente de confiança de qualquer negócio, de qualquer relação, é feito por humano. A gente gosta da máquina para aquilo que é consolidado. Se você vai me vender o óleo 40 da marca X para o meu carro, eu não preciso que alguém me venda, uma vez que eu já entendi que o motor do meu carro já vem no manual do veículo aquilo. Eu não preciso que alguém fique me vendendo, dizendo de propriedade, não quero perder esse tempo com o representante. Então, eu simplesmente quero o óleo 40, é isso que está na especificação. As coisas que são objetivas, pode ser o robô, né, Aguinaldo? Agora é o seguinte, o representante vai ter que existir ainda mais com o papel de ser o grande elo de confiança entre o cliente e a marca e o serviço. Porque isso é o que faz negócios sustentáveis. Então a gente está vendo um mundo, claro, disruptivo, de tudo mudando, e a grande questão é essa da inteligência artificial. Na minha área, por exemplo, de locução, eu sou um locutor publicitário também, como vocês sabem. Então todo dia tem um anúncio de uma empresa, o Google mesmo lançou agora, de voz. Não. A voz emulada a partir de padrões, tudo que tem um padrão limita, diminui, não tem a expansão que a gente tem como humanos para criar esse elo profundo. Então é o seguinte, seja na área comercial um representante, seja um técnico, ele está lidando com um humano que precisa de uma solução técnica, precisa de atender uma necessidade. E, uma vez que eu tenho essa confiança e tenho com quem falar, que é o que irrita todos nós,
É o seguinte, é falar com máquina, e aí você tem uma dúvida, não tem o representante ali para dizer, não, fica tranquilo, isso é assim mesmo. Não, olha, não é um... Enfim, a gente não tem com quem falar, e os padrões que eles criaram é dentro do cara que criou aquilo, que não tem nem relação com o cliente, com o produto, com o mercado, com nada. Então, ó, representante comercial não vai desaparecer, mas é claro que, como disse a Ju, o ambiente de e-commerce vai ser muito virtuoso e musculoso, como tem que ser mesmo, mas ele não exclui. Eu acho que nada exclui, não é ou um ou outro, é aquela palavrinha que a gente aprendeu, é simplesmente descobrir qual é esse papel, novo papel desse representante, desse consultor, qual é. Mas ele é o humano que vai estar entre as máquinas. Muito bom. Vamos ver as telinhas aí, a gente viu que concordou com tudo aqui, né? Quase que não teve discórdia. A deusa da discórdia não baixou aqui hoje no 4 em Pauta, né? Tudo lá na mitologia grega. Pessoal, vamos botar uma pimenta nessa pergunta, que deu muito 4 em Pauta do Amor hoje, e o nosso telespectador aqui gosta de ver. Então, o negócio é o seguinte, eu quero saber de vocês, já que este assunto meio que ficou concluído, né? A gente sabe que vai existir o representante comercial, porém de uma outra forma. A pergunta é, então, nós vamos ter emprego para todos esses caras? Será que nós vamos ter quantidade de representante comercial a ponto de acomodar essas pessoas? Porque hoje o perfil do representante comercial é o quê? É um traje, né? Ou social, ou próximo disso, é um carro, é uma maleta e é a presença lá direto no seu cliente. A pergunta é, será que nós vamos ter emprego para todo mundo? À medida de que a tecnologia entra, ela vai deixar muito representante bom desempregado também, aquele que quer continuar atuando, ou nós vamos ter trabalho para todo mundo que se adaptar à nova era? Vamos começar aqui pelo Irineu. O que você acha, Irineu? Qual a tua posição em relação a isso? Não vai ter emprego para todo mundo, não, porque vai ter uma reacomodação. Tem funções... isso tem acontecido na sociedade desde sempre. Olha, essa área diminuiu o emprego de mão de obra, essa área não precisa mais disso, e aí você vai ter outra necessidade, outra demanda. Para todo mundo na mesma função, não, vai ter emprego para todo mundo em outras áreas, aí cada um tem que ficar ligadão para saber para onde é que é o movimento. A gente fala, quando a gente fala de futuro, né, Ju? Fala de perspectiva. A perspectiva é essa, mas tudo pode mudar. Então vou ver a prospectiva, para onde pode ir. Aí eu tenho que saber onde é que eu me encaixo no futuro. Eu crio esses futuros possíveis, imagináveis, né? Isso daí, para entender onde é que eu me recoloco. Senão eu não tenho futurabilidade, que é a minha pegada. Se eu não entender isso, eu saio de uma função e estou noutra. Talvez mais feliz até do que na anterior. Muito bom, olha lá. De novo, nós tivemos 3 concordam. O negócio é que o pessoal aqui é tão bom. É tão bom. Eles vão falando as coisas corretas e não tem como a gente discordar, né? Não tem como, eu tento, mas não tem como. Não dá. Lu, eu vou passar a bola para você e, de novo, vou mudar um pouquinho a pergunta, tá? Mudar novamente a pergunta. Essa questão aí, olha. Então, o vendedor do futuro será um vendedor diferente? O representante comercial do futuro será um representante, um perfil diferente deste perfil que nós temos, que é a maletinha, o carro, a sola de sapato, o tapinha nas costas, o vou te pagar um almoço, será diferente? Olha, Aguinaldo, será diferente, sim. Eu acho que, assim, a primeira coisa... Quando o Irineu falou sobre essa questão de futuro e de perspectiva, eu acho que o principal que a gente precisa fazer hoje, e que os representantes também precisam fazer hoje, é olhar para esse futuro, entender as perspectivas e entender onde eles se encaixam. Porque o representante com a maletinha que vai lá, bate na porta do cliente, tem todas as informações, porque o cliente não tem acesso às informações, é o cara que vai conseguir falar sobre o produto, falar sobre a oportunidade, etc. Isso a gente não vai mais ter. Porque hoje em dia as informações estão disponíveis para todo mundo, inclusive para os clientes. As informações estão disponíveis para o cliente, inclusive fazer todo o processo de compras. Então, essa pessoa, ela vai ter outra função.
E, inclusive, vai ter outro trabalho também, que não vai ser mais bater na porta do cliente para falar sobre um produto e pedir para ele assinar um papelzinho lá para tirar o pedido. O que eu penso é que essa pessoa, que é representante hoje, precisa entender a tecnologia como um aliado e não como um inimigo. Então, essa questão de você entender a tecnologia como um aliado, no sentido de que hoje existem não só as ferramentas de inteligência artificial que podem fazer o seu trabalho, mas também existem ferramentas de dados, por exemplo, que podem ajudar o seu trabalho. Então, hoje em dia, você não precisa mais bater em 10 portas para uma pessoa, duas pessoas te receberem, você fazer não sei quantas propostas, etc. Você tem como saber quais são os clientes que estão buscando essa solução, você tem como saber quais são as coisas que esse cliente já tem. Então, você tem ferramentas hoje disponíveis que podem te ajudar muito nesse processo de entendimento de quem são os clientes potenciais, de quais são as demandas desses clientes, e você consegue se adaptar a isso. Agora, se todas as pessoas vão estar prontas e preparadas para fazer essa função e vão ter o seu emprego garantido no futuro, aí eu já acho que não. Acho que as pessoas ainda precisam correr muito atrás dessa preparação para conseguir chegar nesse futuro e fazer o que precisa ser feito. Isso aí. Muito bom. Eu concordei também, eu tirei rapidinho para ela não printar a tela, mas concordei. Ah, mas eu já printei, lindão. Tá muito de concórdia hoje esse negócio aqui. Agora vamos lá, de novo, vamos fazer uma pequena alteraçãozinha na pergunta aqui para o Jacques. Jacques, beleza. Agora, você concordou com o Irineu, concordou com a Ju, então eu estou crendo que você entende que sim, o representante ele será um pouco diferente, não vai ser esse perfil que a gente tem hoje e assim por diante, né? Que não vai haver emprego para todo mundo naquele modelo tradicional e que talvez nem como representantes, mas que eles vão ter que se adaptar. E a pergunta será possível que através dos robôs a gente consiga interagir o suficiente com o cliente a ponto de utilizarmos técnicas de venda? Será que a gente vai conseguir controlar a conversa, assim como a gente consegue frente a frente ou no telefone, a ponto de a gente saber em que passo da venda nós estamos fazendo o que agora? Nós estamos apresentando a empresa ou o produto? Nós estamos identificando o perfil do cliente? Nós estamos identificando a dor dele? Já é hora de passar valor? Porque quando o cliente interage ali com a máquina, ele muitas vezes ele quer ir direto no preço, né? Enfim, eu vou deixar essa bola pingando aqui para você. E aí, como é que vai ser, Jacques? Legal, legal. Vamos lá. Mas antes de falar da máquina, eu gostaria de colocar minha opinião quando fala que os representantes vão mudar, né? Eu digo que eu acredito que já mudaram. Tá? Aquele vendedor, representante de malinha, terno, entendeu? Eu fico na dúvida se ele ainda existe nas principais empresas, né? Nas empresas que se atualizaram, inclusive multinacionais até principalmente. Esse perfil de representante eu venho acompanhando, já mudou. E o que eu acredito daqui para frente que vai continuar mudando, só que ele vai deixar de ser representante de uma empresa e possa vir ser empreendedor. Ele vai ter que montar uma empresa, talvez até de representação comercial, usando a tecnologia onde que ele vai trazer as ferramentas pela empresa dele, né, para agregar valor e atender outras empresas. Então, eu acho que o representante, com o know-how que ele tem, se ele souber usar a tecnologia a favor dele, ele vai conseguir empreender e oferecer um pacote mais completo para as empresas, para que ele não fique fora do mercado. Quando você fala de tecnologia, você fala de inteligência artificial, será se substitui um atendimento humano, consegue oferecer um atendimento humanizado, né, através de um robô? Eu diria que hoje eu não conheço uma inteligência que ofereça esse serviço. Tá? Eu, como o Irineu comentou, né, quando eu mando uma mensagem para uma empresa, principalmente por WhatsApp, que é a minha especialidade, e atende um chatbot, um robozinho, aquilo lá me dá nervoso. Né? Ju, desculpa aí, ó, Ju. Desculpa. Eu fico assim. Mas a culpa, muitas vezes, não é do robô. É que as pessoas ainda não sabem programar. Tá? O robô, ele não tem inteligência completa ainda.
precisa de pessoas para saber o que fazer, e nós não estamos preparados para isso. Mas eu acredito que a médio e longo prazo teremos sim robôs inteligentes, usando inteligência artificial, que conheça os clientes e que saiba de uma forma talvez até autônoma, com poucas informações inseridas, ele consiga fazer essas análises. Eu vejo que tudo isso está vindo muito rápido, nós precisamos nos atualizar. A Leila Navarro fala muito do metaverso, eu vejo as pessoas que não estão preocupadas com essas mudanças. Eu não sei se o metaverso vem para ficar, mas eu sei que nós precisamos nos atualizar, entender o que é, estar por dentro, né? Porque as coisas acontecem muito rápidas e sim, eu acredito que o futuro será atendimento através de robôs inteligentes o suficiente para atender de forma humanizada, né? Não sei quando virá, mas sem o estresse dos humanos, né? Então talvez ele consiga até fazer melhor o que nós fazemos por 3 principais motivos. Por mais que ele use inteligência emocional, por trás ele tem uma programação racional, então ele vai conseguir um melhor negócio para o cliente e para a empresa, e se o cliente falar não, ele não fica abalado, então ele consegue reativar a negociação e trazendo uma nova proposta, o plano B, de uma forma melhor e racional, humanizado, né? E terceiro, o robô não se magoa com broncas e com metas, né? Ele é programado, ele vai e faz. Então, mais uma vez, nós que trabalhamos com vendas temos que nos atualizar e buscar, de alguma forma, ter essas ferramentas a nosso favor. A tecnologia ela veio para ficar e veio para somar o que nós já sabemos fazer muito bem. Muito bom, ótimo. Estou aqui até fazendo as anotações aqui. Vamos zerar as telinhas? E vamos para o encerramento aqui, que eu vou tomar a liberdade de ser o último a falar hoje. E gostei muito aí de tudo aquilo que todos falaram. Está realmente impossível discordar. Nós estamos aqui, até deveríamos ter invertido o quadro, viu, Ju? É capaz de dar mais discórdia aí no próximo quadro, quando vem aí a pergunta do nosso internauta, do que essa. Aqui talvez mesmo, porque hoje eu estou tentando aqui, mas não consegui discordar de nada. Quando muitos especialistas estão falando, é difícil discordar, né? Porque a pessoa tem que... Mas aí que tá, Ju, né? vou falar o seguinte, você colocou um talvez aí que eu fiquei preocupado, aí eu falei, vai pingar um vermelho ali. Vai pingar um vermelho, mas não. Tentei. Fiquei aqui esperando você falar alguma coisinha. Isso aí eu acho que eu discordo um pouquinho para poder... Não consegui. A pergunta que às vezes as pessoas podem estar fazendo agora em casa ou no chat é: mas será que as empresas vão continuar contratando, então, esse novo representante comercial que diz o Jacques, ou que diz o Irineu, que é aquele cara que vai operar uma ferramenta, então? Porque, pensa só, né? Por que a empresa vai me contratar, eu, como pessoa jurídica, para ter a solução para ela, se ela própria pode comprar essa solução e operar diretamente, né? Pelo mesmo motivo que as empresas contratavam representantes comerciais. As empresas, durante todo o período de existência delas, elas puderam ter equipes de vendas diretas, né, próprias. E algumas, inclusive, tinham. Correto? E outras resolviam, optavam por contratar um representante comercial. Da mesma forma vai acontecer no futuro. Eu também concordo, acho que foi o Jacques que falou que nós teremos empresas especializadas em trazerem soluções para os seus fornecedores e levando os seus produtos virtualmente até seus clientes. Tá. Se ela vai contratar a sua empresa, ou você como representante comercial limitada, né, ME, sei lá, para fazer isso, ou se ela vai fazer diretamente, é uma opção dela, mas enfim, vai ter campo para todo mundo. O grande lance é, você vai se adaptar a essas mudanças, e quando eu falo que vai ter campo para todo mundo, Ju, o que eu estou querendo dizer é que vão existir diversas modalidades. Quem é que vai ficar desempregado? É aquele que não se adaptou a essa nova modalidade existente, porque ele fica naquela pegação assim do tipo, eu sempre fiz assim, sempre vou fazer assim.
O bom é que esse cara, num determinado momento, ele se aposenta, ele sai do mercado, não porque ele, pela idade, mas pela teimosia, e entram outras pessoas que não viveram aquele momento antigo, então elas não têm uma teimosia porque elas não tiveram referências antigas. É onde eu falo, né, que a experiência, em algum momento, ela passa a ser ruim. Tá? Uma pergunta que vem muito é o seguinte: o que é mais importante, experiência ou inovação? Eu costumo dizer que se a experiência está dizendo que é para você inovar, a experiência é mais importante. Se a experiência está dizendo para você que você tem que fazer aquilo que você já sabe fazer, que a sua experiência diz que você já sabe fazer, então a experiência está sendo ruim, a inovação é mais importante. Para inovar, a gente vai ter que, daqui para frente, inovar todos os dias. No passado, a gente tinha que inovar todas as décadas, depois todos os anos, e agora a gente tem que inovar todos os dias. O que eu achei bom é que o Irineu não concordou comigo. Então, pelo menos tivemos uma vez aqui alguém que foi neutro. Pelo menos ele não concordou. Bota uma imagem na tela, Irineu. Não, eu concordei sim, eu concordei sim. Finalizando aqui o nosso Concórdio e Discórdio de hoje, vamos agradecer aí a todos que estão aqui no chat conversando com a gente. Você também pode colocar sua opinião, discorde da gente. É bom que no chat, de vez em quando, as pessoas discordam. As pessoas dizem assim, não é isso que vai acontecer, aquilo. Que legal que tem você aí no chat para poder participar também, porque a gente faz um 4 em pauta, que não é só 4 na tela, né? São 4 em pauta, mais 20 no chat, mais 80 no chat, depende de quantas pessoas a gente vê depois. São muitas pessoas interagindo com a gente e que também nos enriquecem e nos fazem refletir a respeito daquilo que vocês escrevem aí, tá bom? Vamos para mais uma vinhetinha, então? Se você não está vindo ao vivo e está vendo depois, pode discordar também, manda um direct para qualquer um de nós falando, pessoa, você está falando bobagem, pode mandar, porque a gente também vai responder, e acho que é interessante essa conversa, mesmo que você não esteja vendo ao vivo, tudo bem? Muito bom. E já aproveite e siga nós 4 aqui no seu Instagram. Aliás, eu vou pedir aqui para o Heitor colocar aqui os 4. Coloca os 4 Instagram aqui de uma vez, Heitor. Para gente, para o nosso telespectador poder, para o nosso internauta, telespectador com o Silvio Santos, né? Para o nosso internauta poder nos seguir aqui no Instagram. E, vamos lá, vinhetinha. De volta aqui ao nosso 4 em pauta com o quadro Se Conselho Fosse Bom. Dizem que esse conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. E de certa forma a gente vende mesmo, né? Porque nós aqui, nós 4, somos contratados, seja por pessoas ou por empresas, para falar. Então, essas pessoas, de alguma forma, elas não nos pagam, né? Alguns pagam em dinheiro, outros pagam em audiência, outros pagam de alguma forma indireta. Mas, enfim, aqui no 4 em Pauta, você não paga diretamente com o seu dinheiro aqui para a gente, mas você paga com a sua audiência, indicando o 4 em Pauta para outras pessoas, enfim, criando hoje esse pagamento que vale muito mais do que algumas moedas, não é verdade? Então vamos lá. E hoje quem trouxe essa pergunta foi o Plínio. E o Plínio manda a seguinte questão aqui. Eu tenho uma dúvida aqui com relação a vendas, que é o seguinte. Recentemente, eu tive um trabalho intenso com um cliente, né? E o perfil dele era aquele cliente que te suga, sabe? O que te demanda bastante. E primeiro perguntava um monte de coisa, depois pedia preço, depois pedia prazo, depois ia no concorrente, voltava. E a venda era grande, né? E aí eu comecei a medir meu tempo, o tempo que eu gastava com esse cliente. E em certo momento eu achei que não valia mais a pena aquilo. Eu estava com vontade de fazer uma planilha sobre tempo desperdiçado e investimento no cliente e comecei a tentar ver o quanto isso valia a pena. E isso começou a afetar a minha vontade de fechamento até. Tô certo em pensar assim, em avaliar
o tempo gasto durante o processo de fechamento ou é bobagem, a gente tem que investir e não ficar pensando nessa equação de tempo, porque isso pode me atrapalhar ou pode ser um entrave aí num relacionamento de venda. Esse foi o Plínio, e é isso aí. Eu vou começar hoje, então, com o Irineu. E aí, Irineu, o que você acha? Se conselho fosse bom, que conselho que você daria para o Plínio? Ele que está perguntando se ele pode abrir mão desse cliente ou não. Eu fiquei tocado com a angústia do Plínio. Pô, Plínio, que coisa! Você não percebeu uma coisa, você não encontrou um cliente, você encontrou um mestre. Ser humano é cheio de subjetividade. Você, pelo jeito de perguntar, você já colocou tudo que é a dimensão de um atendimento, tudo que a gente falou hoje no programa, de não ser mecânico, de não querer objetividade, simplesmente fazer o pedido, é entender esse ser humano. E esse cara te deu as dicas mais maravilhosas do que é um ser humano, a sua subjetividade. E se você não conseguir se conectar a isso, aí você não promove absolutamente nada de positivo na sua vida. Eu tenho um exemplo. Outro dia eu fui fazer uma palestra na minha área de comunicação, né, formando aí de comunicação, e aí quando eu fui na estrada, eu fui pensando em todas as besteiras que eu fiz em rádio, todas as broncas que eu tomei. Então eu acabei fazendo uma palestra sobre ética, porque graças a Deus algumas pessoas tiveram um respeito tão grande por mim, de ligar para a rádio, de escrever e reclamar, e elas foram os meus maiores mestres. Com aquilo eu modulei meu atendimento, a minha pesquisa, meu atendimento, a minha linguagem, para ser sempre respeitosa, para me conectar àquela necessidade. E é isso que faz a gente. Então, não é para abandonar o cliente a partir de modelos estatísticos ali, botar no Excel quanto tempo que eu gastei. Deixa eu ver como é que eu me aproximo dessa subjetividade para esse cliente ter uma super confiança em mim e eu antecipo todas as informações que ele tem. Mas, enfim, aproveita o cliente difícil como um mestre que pode ter certeza que você vai ser o maior cara das vendas em qualquer produto que você venha representar. Muito bom, Irineu. Olha só, Irineu deu uma consultoria e essa é a finalidade do nosso quadro. Plínio, muito obrigado por você perguntar isso para a gente. Você está trazendo aqui para a gente um material que a gente, um insumo, né? Para a gente, uma matéria-prima para a gente poder realmente trabalhar, tá? Eu vou tomar a liberdade de ser o segundo a responder aqui, depois eu passo a palavra aqui para o Jacques e para Ju Ferreira, tá bom? Plínio, dentro de tudo aquilo que nós estamos conversando aqui no Quatro em Pauta de hoje, eu gosto muito dessa ideia de perguntar se vale a pena, tá? Eu sou a pessoa que entende que vale, super vale a pena, tá? O cliente sempre vale a pena. Com todo o respeito, eu acho que você perde mais tempo fazendo a planilha de Excel do que em atender o cliente, porque o cliente, de uma maneira geral, ele é uma pessoa carente. Ele tem uma carência, a palavra é exatamente essa, sabe? Ele tem uma carência, ele precisa de alguém que atenda essa carência. Imagina, quando você vai no médico e o médico te atende, ele muitas vezes te faz 2, 3 perguntas, ele já sabe o que você tem e ele já pega e já começa a escrever a receita, já está lá no computador dele marcando lá alguns indicadores. Muitas vezes ele arranca uma folha aí do receituário dele, te dá na mão, manda você ir na sala do lado para fazer o exame tal, e nem olha na tua cara e já chama o próximo, né? E aí você fala assim, puxa, ele nem olhou na minha cara. É porque assim, ele não precisa olhar na sua cara, mas você tem uma carência, você quer aquele médico acolhedor, aquela pessoa que olhe para você e talvez ao invés de falar, olha, você tem isso, eu tenho aquilo, ou faz esse exame, eu tomo esse remédio, você gostaria de ter um médico que falasse assim para você, olha, fique tranquilo, eu tô aqui, vou cuidar de você, não se preocupe. Tá bom? Não se preocupe. Eu vou pedir para você ir ali ao lado, fazer esse exame aqui. Daqui a pouco você volta, eu vou te atender de novo. Enquanto isso, eu vou atender um outro paciente. Então, muitas vezes, o vendedor, ele não tem a paciência para trabalhar com o cliente e fazer aquilo que realmente é a função dele. Senão o robô faz, né? Então, olha só,
você está investindo no seu cliente. Esse cliente hoje, que é inseguro e que é chato e que te toma tempo, no futuro, ele vai te mandar os pedidos dele pelo WhatsApp, porque ele já confia em você. Vou pegar um corretor de seguros, de automóveis. É natural que a primeira vez que esse cara cote com você, ele vai cotar com você com mais 8 corretores. Vai dar tudo o mesmo preço, porque a seguradora que manda o preço, mas o corretor, o atendimento do corretor vai fazer sentido para ele. E sabe com quem que ele vai fechar? Com aquele que deu mais atenção. E no ano seguinte ele vai fazer tudo de novo, e de novo ele vai fechar com aquele que deu mais atenção, no terceiro ano, no quarto. Depois do quarto ano que ele fechar com você, você tem esse cliente pro resto da vida. Ele não quer mais se preocupar com seguro de carro. Ele vai falar assim, eu vou ligar para o Plínio resolve. Eu estou falando de seguro de carro, mas pode ser qualquer outra atividade, tá? E mais chato, e essa questão assim de cliente chato, mais chato é não ter cliente, Plínio. Então, vai ter uma hora que você vai querer esse cliente chato de volta para você, tá? Nenhum cliente deixa de valer a pena. Muito bom. Olha o Irineu olhando para mim aí. Olha a cara do Irineu. Se a gente tivesse o concorda e discorda agora, talvez a gente discordasse um pouquinho, né? Vamos Não, lá. o que a gente tem interessante, só complementar, o cliente escolheu ele, você vê, ele aborda o cara, ele está querendo fechar o modelo dele, senão ele não perturbava esse vendedor. Né? O Plínio, ele escolheu você, Plínio. Ele só está esperando o momento de fazer um negócio com confiança. Com certeza, que bom, né? Jaques, qual que é a tua opinião, Jaques, a respeito de tudo isso aí? Vamos lá, vamos lá. Plínio, primeiro lugar, excelente pergunta, Plínio. E agora, Plínio, o que eu fiquei na dúvida, você fala que o cliente toma um tempo grande de você, que ele fica pedindo informações, e eu lembrei de um livro que eu li o ano passado, que ele chama-se Venda à Mente, não ao Cliente. E a mensagem principal do livro, Venda à Mente, não ao Cliente, ele diz o seguinte: perca uma venda, mas não perca o cliente. Tá? Não se demite cliente. Você diz para o cliente que naquele momento você não consegue atendê-lo para aquela necessidade dele, para aquele produto ou serviço que ele está buscando, porque ele está demorando muito, está tendo conflitos na negociação. Às vezes, você desvender, você vende. Pode ser que o cliente esteja apenas carente e ele sabe que se comprar de você, você para de falar com ele, porque é um problema que nós vendedores temos. Né? Eu faço consultoria, mentoria em vendas para muitos gestores de vendas pelo Brasil e eu vejo as pessoas falando assim, o cliente compra, quando ele quiser ele liga de novo. Né? Então o cliente carente, ele fica querendo negociar para não perder o contato com o representante. Tá? Então, Plínio, o que eu posso dizer é nunca demita um cliente. O cliente é o ouro, é o diamante que nós temos. É preciso lapidar tanto a nossa forma de lidar com cada um dos clientes, como lapidar qual é o limite de cada cliente. Tá? Nós podemos falar não para um cliente da venda do que ele quer comprar, mas eu nunca posso dizer não para o cliente. Eu não quero mais você como meu cliente. Então, são duas coisas diferentes, né, mas que são importantes para você refletir, repensar. Outro ponto é o seguinte, Plínio, muitas vendas, né, como o Aguinaldo, o Irineu, a Ju Ferreira, que trabalhamos com palestras, às vezes tem clientes que liga e fica sondando, mas ele não sabe quando que vai ser a palestra, ele não sabe nem o tema da palestra, e ele liga para o palestrante umas 100 vezes, querendo que a gente dê o caminho, monte a estrutura para eles. Né? Eu tenho alguns momentos, não é que eu não quero atender o cliente e nem que eu não goste dele, muito pelo contrário. Mas o que eu respondo para o cliente? Infelizmente, eu percebo que não estamos no momento certo para andarmos na negociação. Ainda faltam algumas informações que você precisa buscar como cliente para não se arrepender de me contratar. Porque a partir do momento que você tiver certeza que eu sou a pessoa certa para o seu evento com palestrante, eu serei o melhor palestrante do seu evento. Mas eu preciso que você
alinhe esses detalhes que faltam para que a gente possa avançar na nossa negociação. E aí sim, eu consigo oferecer a melhor proposta para o seu evento, porque você já sabe quando será, como será e o que você deseja desse evento. Então, às vezes, nós precisamos falar para o cliente que não é o momento para vender, mas que estamos à disposição assim que ele quiser voltar a negociar. E, Plínio, você irá se surpreender. Uma boa parte desses clientes, eles resolvem antecipar a negociação, trazem o que eles precisam e vão dizer, fecho com você ou não fecho, em questão de alguns dias. Basta você se posicionar de forma profissional. E lembrando que existem várias técnicas de venda, mas não podemos aplicar a mesma técnica com vários clientes. Hoje em dia, o bom representante, o bom negociador, ele entende de pessoas para saber qual a melhor técnica para aplicar com aquele cliente no momento que ele está vivendo. Muito bom, olha só, uma aula do Jacques aqui. Para vocês que estão em casa e que estão no chat, que estão vendo esse programa depois. Então, olha só, manda esse programa para os teus amigos que querem demitir cliente. Sabe aquele sujeito que fala assim, eu não aguento mais esse cliente? Pega, põe o link aqui no WhatsApp e manda para ele, olha, assista aí do momento, ó. Se você achar que ele não vai assistir o programa inteiro, você coloca aí, do minuto tal ao minuto tal, assista, que você vai ver um negócio legal pra caramba. Não adianta para ele qual é o assunto, não deixa ele assistir aqui, tá? Aguinaldo, só complementar, Aguinaldo, só complementar rapidinho. Representante ou vendedor que quer demitir cliente, se demita. Você não tem mais paciência, desculpa o termo, você não tem mais saco para ser representante. Está na hora de você buscar coisas novas, fazer o melhor para você, entendeu? Você não está fazendo bem para o seu cliente, então busque o melhor para você, porque às vezes nós não estamos bem com a gente mesmo e desconta nos outros, desconta no cliente. Então não demita cliente, transfira o cliente para um colega seu, deixe com que ele atenda esse cliente, você vai se surpreender que ele vai conseguir reverter e vai vender, e você vai ficar com raiva. Então reflita mais, faça uma autoanálise, o momento que você está vivendo, para conseguir depois avaliar os seus clientes. Muito bom, vamos lá, isso aí. Plínio, pelo amor de Deus, não vai se ofender com aquilo que a gente está falando, nós estamos realmente querendo te ajudar aqui, tá? E não só você, mas todas as outras pessoas, que não são poucas, que têm essa mesma dúvida ou esse mesmo sentimento que você. Ju, vamos lá, complementa pra gente, fecha esse quadro aí. Se conselho fosse bom, Ju, que conselho você daria? Olha, gente, eu vou me permitir divergir só um pouquinho de vocês e apresentar uma outra perspectiva. Conforme eu estava falando antes, no quadro anterior, eu acredito muito no uso da tecnologia para suportar decisões de negócios e decisões de vendas. Então, eu primeiro queria agradecer ao Plínio, eu achei uma super pergunta, muito interessante. E se você também tiver outra pergunta e quiser mandar para cá, manda, porque a gente vai falar várias perspectivas, vai dar várias dicas diferentes para o seu assunto. Então, Plínio, obrigada. A minha perspectiva é o seguinte, faça a planilha. Ou entre num sistema de gerenciamento de vendas e coloca lá tudo que você gastou de tempo com esse cliente. Porque esses dados vão te ajudar a depois conseguir gerenciar melhor o seu trabalho. Então, você fazer uma planilha ou entrar num sistema que apoia a gestão de vendas e colocar lá tudo que você fez, vai te permitir entender depois quanto tempo você gastou com cada passo da venda, inclusive entender em qual momento você está tendo dificuldade. Será que é nesse momento de qualificar o cliente, de entender se aquele cliente está realmente no ponto de entrar numa negociação? Será que é na própria negociação? Então, você colocar isso numa planilha ou num sistema de gestão de vendas vai te ajudar a ser um vendedor melhor, tá? Eu concordei com tudo que o pessoal falou aqui com relação a não desistir do cliente, a não demitir o cliente, a você tentar fazer coisas diferentes e usar essa sua empatia para entender o cliente, para tentar atendê-lo melhor. Mas a gente sabe que a gente tem um tempo limitado e, às vezes, muitos clientes.
Então, a gente entender também, através do uso de ferramentas de tecnologia, aonde a gente é melhor e tentar buscar clientes que façam com que esse nosso melhor aflore, né, com que esse nosso melhor apareça, também é uma estratégia inteligente. E, de repente, esse cliente que está sendo muito difícil para você, porque às vezes ele quer muita informação, para você isso está sendo cansativo ou está sendo difícil, porque esse não é o seu ponto forte, pode ser um cliente incrível para o seu colega do lado. Concordo com o Jacques sobre isso. Mas você só vai saber se você usar ferramentas para descobrir qual é o seu ponto forte, aonde você está gastando tempo, o que te cansa e esgota a sua energia, quais são os clientes que, de repente, não vale a pena você atender. Então, faça a planilha e gerencie suas vendas, gerencie o seu tempo. É isso. Muito bom, você vê que deu um pouquinho de divergência agora, né? Que lá no primeiro quadro não deu. Mas se for pensar bem, não é tanto uma divergência, né? O que a Ju fez foi complementar, ela que vem da área de tecnologia, o quanto que é importante sim você ter um gerenciador de vendas, né? De você ter um software que te auxilie também com os clientes, porque no passado sim, a gente fazia isso tudo no papel, né? Na planilha do papel quando fazia. Hoje tem uma série de ferramentas tecnológicas que nos ajudam a vender também. Mas vamos lá, você continua mandando aqui suas perguntas aqui para o 4 em Pauta, você pode gravar um vídeo simples como esse que o Plínio fez, ou manda para a gente, pode testar o 4 em Pauta. O que você quer que eu pergunte? Não, eu quero que você pergunte aquilo que você tem de dúvida, de verdade, e não que você mande uma bola pingando para a gente chutar para o gol, não. Testa a gente, pode testar a gente aqui, que é disso que a gente gosta, tá bom? Vamos lá? Vamos para o próximo quadro agora, que é a dica da semana. Dica da semana, vamos lá, vamos com a dica da semana, quase acabando o 4 em Pauta de hoje, e você que participou com a gente, muito obrigado por estar aqui, continue se manifestando aqui pelo chat. Não se esqueça que, eventualmente, quando você não puder ver o 4 em Pauta agora, na quarta-feira às 19 horas, isso não é o fim do mundo, não corte os pulsos, fique tranquilo que você vai poder ver amanhã, você vai poder ver o dia que você quiser, inclusive pode procurar lá no nosso YouTube do 4 em Pauta, que tem 4 em Pauta antigo, lá desde 2020, que nós fazemos esse programa aqui, nesse formato do concordo, discordo, sim, não, dica da semana e assim por diante, você pode também ter o seu. Vamos lá, vamos trazer a dica da semana, no primeiro momento aqui com a Ju Ferreira. Ju, qual é a sua dica da semana? Certeza que vai ser uma leitura, né? Então, eu sempre apresento leituras aqui. Então, a dica da semana é um livro que eu acho um livro essencial nessa área de vendas, tá? E é um livro relativamente novo. O livro é Vender é Humano, do Daniel Pink. O Daniel Pink é um cara que fala, o TED Talks dele é um dos mais vistos na história, mas é um TED Talks que fala sobre motivação. Então, quais são as motivações humanas? Ele fala sobre essa questão do que motiva as pessoas a fazer coisas. E aí ele traz nesse livro uma abordagem de que todo mundo está a todo momento vendendo. Então, ele fala um pouco também sobre essa questão do aumento do número de representantes comerciais, do aumento do número de vendedores no mundo, porque são muitos mais produtos, as pessoas estão tendo dúvidas, tem muito mais coisa para vender, tem muito mais coisa para ajudar as pessoas a comprarem melhor, comprarem mais, mas ele também aborda essa questão de que a gente está a todo momento vendendo aqui nossas ideias, vendendo quem nós somos, né, vendendo aqui o nosso trabalho, né, então as pessoas precisam comprar isso. Então, como fazer para colocar aí, para pensar nessa questão das motivações humanas, para vender melhor, não só produtos e serviços, mas também tudo que nós somos o tempo todo. Super livro, recomendo super, Vender é Humano, do Daniel Pink. Muito bom, bela dica da semana aqui, a gente colocou aqui na nossa legenda a dica da Ju, colocou aí a imagem do livro, e vamos falar agora com o Irineu Toledo. E aí, Irineu, qual é a sua dica da semana? Olha, eu também tenho o livro Acertar é Humano, mas está esgotado. Foi o primeiro, foi editado pela Matrix, faz tempo, eu com o Pilege. Mas já que a gente está num programa de perguntas, olha, eu peguei um fácil aqui, ó.
esse empresário aqui, o Flávio Augusto da Silva, que todo mundo conhece, um cara que fez uma escalada como vendedor, né, desde o início, ganhou, né, enfim, uma experiência, e ele hoje atua nas redes sociais, enfim. Flávio Augusto fez esse livro chamado Faça a Sua Pergunta. Ele é do Geração de Valor. As melhores respostas para as melhores perguntas. Carreira, negócios e vida. Eu também sou a voz do Flávio Augusto nos livros dele, né, como audiobook. E tem uma pergunta aqui, ó. O que você aprendeu com a sua maior falha? E aí ele responde que não devo repeti-la. A gente tem que falar, enfim, tem uma série de perguntas aqui, provocativas, e além das perguntas que a gente mesmo faz para nós todos os dias, que deve ter esse exercício sempre, mas tem aqui para quem é empreendedor, para quem é de negócios, um cara que é um craque em vendas, que criou um império graças à sua capacidade de vendas, dessa interação de negócios. Está aqui. Faça Perguntas, livro do Flávio Augusto da Silva. Olha que legal isso aí, né? Tem uma curiosidade para contar. Em 1993, eu comecei a trabalhar. Vocês sabem que eu sou da área, né, dos cursos de inglês. Eu trabalhei por mais de 25 anos com curso de inglês. Em 1993, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Minemo System. E um dos diretores dessa empresa era o Flávio Augusto. Eu não trabalhava diretamente com ele, mas eu trabalhava aqui em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. A gente se encontrava, em vez ou outra, nas convenções. Posteriormente, é que ele mudou de empresa. E aí ele abriu a empresa dele, que foi a WhatsApp, tá? E aí perdemos o contato, né? Hoje eu já não tenho tanto contato, não tenho contato com ele, mas é uma curiosidade dizer que eu já trabalhei com essa fera aí. Jacques, qual que é a sua dica da semana? Olha, como o Irineu falou, né, até trazendo aqui, eu vou até mudar minha dica, que eu havia preparado para a pergunta do livro do Flávio Augusto, que é fantástico. Esse livro, o Flávio Augusto também é profissional, é um empresário visionário, mas eu digo que errar é humano. Não podemos ter medo de errar, mas devemos aprender com nossos erros. Burrice não é errar. Burrice é errar 2 vezes o mesmo erro. Muito bom, excelente, excelente. A minha dica da semana para a gente fechar o programa de hoje é o seguinte, olha, teve um dia desses aí, eu estava conversando com um amigo que é vendedor e que estava um pouco preocupado com esse início de ano, dizendo que não estava vendendo nem perto daquilo que ele havia planejado, estava com dificuldade para atingir a meta, isso por volta aí do dia 10 de janeiro, ou seja, não tinha tanto tempo assim, né? Eram 10 dias do início do ano, mas ele já estava preocupado. E ele falava para mim assim, poxa, Aguinaldo, eu estou conversando com gente que está falando para mim que quer comprar em março, quer comprar depois, comprar em março. E aí eu lembro que eu contei uma história para ele. Eu falei assim, nossa, ano passado eu comecei a conversar com uma empresa em janeiro, e essa empresa demorou 2 meses para fechar comigo um evento, e que foi um evento bom, um evento que inclusive foram várias apresentações, foram várias palestras, e que me rendeu aí um bom dinheiro também, houve aí um cachê bom, porque ele foi repetido, né? Foram várias palestras. Porém, esse evento só começaria em agosto e eu só começaria a receber dinheiro mesmo em agosto. Estávamos em janeiro, começando a negociação, fechamos em março para agosto. E eu contando para ele, o bom é que agosto chegou. Agosto chegou, fui lá, fiz as palestras, recebi, tive uma boa receita. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se o seu cliente está dizendo para você que ele quer comprar em março, nada contra você criar uma estratégia de escassez ou para trabalhar uma venda mais imediata e que estimule o seu cliente a comprar agora, nada contra. Mas se for para março, março chega e você vai precisar vender em março também. Agosto chegou, é isso que eu quero dizer. Então, complementando essa dica, eu quero dizer para você o seguinte, faça exercícios, cuide da sua saúde. Nunca você é velho o suficiente para largar o seu futuro. Tem gente que fala assim, eu já estou com a idade avançada, para que tem que ficar pensando no futuro? Pense no seu futuro, sabe? Você nunca é velho o suficiente para se largar. Tem uma música muito bacana da banda Jethro Tull que fala a respeito disso, procura lá, tá? Porque nunca você é velho o suficiente para ser feliz se você for novo o bastante para querer viver, tá bom? Então essa é a dica da semana,
pense no seu futuro. Meus amigos que participaram hoje aqui do chat do 4 em Pauta, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, Jacques Greenberg, por estar com a gente. Muito obrigado, Irineu Toledo, por estar com a gente. Muito obrigado, Ju Ferreira, por estar com a gente também. Em especial você que está em casa. Obrigada a todos. Até semana que vem. O Irineu já é de casa, mas Jacques, espero que você volte, viu? Eu que agradeço muito o convite a vocês, a você, nossa audiência especial, que é para você que existe o 4 em Pauta, né? E hoje não teve muita polêmica aqui, mas você pode gerar essa polêmica nos comentários, assistindo na quarta-feira, ou depois encaminhando um direct para um dos 4, aquele que você não concorda. Mas se quiser cutucar, não tem problema também. Pode mandar um direct para mim, para a Ju ou para o Irineu, criticando alguma coisa que o Aguinaldo tenha falado, que depois a gente compartilha com ele também. Isso tudo faz parte, porque o programa é feito para vocês. Bom, Irineu, um beijão para você, Irineu. Beijão, até a próxima. Obrigado. Sempre bom estar aqui. Beijão, Ju. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, até mais. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco. Para isso, vamos chamar a roletinha aqui, Heitor. Solta a roleta aí. Bora. Posso seguir? Vinhetinha, pessoa. Vou soltar roletinha, não, é vinhetinha. A vinhetinha.